Exatamente diante desse cenário que a Priscila acabou de descrever para a gente aqui, com os ativos financeiros respondendo e antecipando essa temporada de incerteza que nós vamos viver, esse maremoto nos mercados, que o capital vai buscar abrigo e segurança. E, mais uma vez, o destino é um só, o dólar. Os investimentos em ativos de curto prazo e que são atrelados à moeda americana, dispararam desde a pandemia. Nós vamos olhar aqui no telão um gráfico que foi feito com dados do Investment Companies Institute, que foi divulgado pela Bloomberg. Olha, depois da disparada da pandemia, esse primeiro movimento que a gente enxerga aqui, a quantidade de investimento em fundos, chamados fundos monetários, né, do mercado monetário, aquele que tem bastante liquidez, que é de curtíssimo prazo, que acaba buscando uma taxa maior no curto prazo, mas basicamente só não é um dinheiro debaixo do colchão, né, Priscila? Mas é quase como se fosse. Então, depois da disparada que nós assistimos na pandemia, ele tenta voltar um pouquinho numa recuperação, mas o fluxo de volta para outros mercados, até mesmo o mercado acionário e outros ativos, acabou não acontecendo e agora dispara novamente. São quase 5 trilhões de dólares alocados nesse mercado, Priscila. Pois é, durante a pandemia era curioso que as pessoas ficavam meio confusas, mas como que esses fundos estão com tanto dinheiro, né? Porque uma parte dos estímulos sem precedentes foram para os fundos, para esses grandes fundos, então eles tiveram uma elevação muito forte desse dinheiro aí aplicado em dólar. E nesse momento de incerteza muito forte, o investidor vai para o dólar, que é o principal porto seguro do mundo, o resultado é isso que a gente está vendo. Então são ativos que ajudam o investidor a acompanhar o dólar. Em vez do investidor, é o que a Thaís falou, colocar o dinheiro embaixo do colchão, ele bota nesses fundos e aí está nesse maior volume aí em muito tempo, já que as bolsas estão com tendência de queda, os juros estão em alta, né, também ajudam alguns desses fundos, mas o principal é o dólar, né, que está se apreciando contra o mundo todo. Que acaba virando, sempre repetindo esse roteiro de ser o grande porto seguro do mundo. Nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos receber hoje o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, que bom tê-lo aqui conosco tão cedo, meu querido. Obrigada, bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Caio, nós vamos falar com você de cenário brasileiro também, mas quero começar por essa discussão sobre o dólar, porque não há pouco tempo havia uma discussão, será que está chegando o fim, a era do dólar como moeda forte? Essa distribuição de Porto Seguro vai acontecer de uma forma diferente no mundo? E esse movimento está mostrando que não, né? Que o dólar segue sendo como esse ativo de abrigo, é isso? Pois é, o dólar ele continua sendo a moeda de referência, né? A moeda de reserva do mundo. Os Estados Unidos é um país muito grande, com mercado financeiro muito profundo, com relações comerciais com o mundo inteiro, e isso não se consegue replicar facilmente nem na China, nem na Europa, ou seja, todos os outros candidatos à moeda de referência substituindo o dólar acabaram ficando pelo caminho, né? E sempre que tem uma crise o dólar acaba atraindo os investimentos. Especialmente nesta crise em que o Banco Central americano, comparado com o Banco Central europeu, comparado com o Banco Central da China, comparado com o Banco Central do Reino Unido, tem sido muito mais firme no aumento das taxas de juros. Não foi o ano passado, mas esse ano está sendo. E a atitude mais firme do Fed subindo taxa de juros acaba também atraindo fluxo de dólares para o país. Queria colocar aqui duas frases que eu li hoje numa matéria da Bloomberg falando sobre o medo de recessão no mercado, né? Uma delas fala sobre as apostas que estão chegando a 98% de uma chance de recessão global iminente, uma aposta inclusive da casa de análise Ned Davis. E uma outra fala também que eu achei curiosa, chamou a atenção, mas curiosa infelizmente para um lado pessimista, que foi a diretora de investimento do Morgan Stanley Wealth Management, que falou o seguinte: os analistas otimistas parecem sonâmbulos indo em direção a um penhasco. É exagero ouvir frases como essa, análises como essa, ou você acha que de fato o mundo não vai ter escapatória, vai entrar numa recessão global e coordenada entre as principais potências? Acho que não é um exagero não, Priscila. Na verdade, o que nós tivemos foi que no ano passado
A pandemia já estava relativamente controlada do ponto de vista econômico, não do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico, a economia já tinha virado, né, voltado a crescer, isso já, na verdade, desde meados de 2020, e os estímulos monetários mundiais no ano passado continuaram muito fortes, né, tanto monetário quanto os fiscais, né, juros muito baixos, crédito subsidiado, transferência de renda, isso acabou gerando um superaquecimento da demanda e acabou gerando uma inflação muito alta. Então, o que está acontecendo agora, na verdade, é uma ressaca desse período. Os bancos centrais tirando rapidamente a liquidez, é verdade que no meio do caminho a guerra ainda fez com que a inflação ficasse mais alta e obrigou os bancos centrais a agirem ainda mais fortemente. Então, juros estão subindo numa velocidade que não tem precedente. O Banco Central americano já subiu 3 vezes 0,75 a sua taxa de juros, já tinha subido 0,50 antes, 0,25 na reunião anterior. É muito raro um movimento rápido como esse. E esse movimento rápido vai certamente jogar a economia numa situação muito mais contracionista, muito mais difícil. Mas é o remédio amargo que tem que ser tomado, né, para contrarrestar o exagero do ano passado, que levou a inflação a 2 dígitos em vários países do mundo. Agora, os bancos centrais têm que apertar o pé no freio. Resta saber se as quedas nos mercados financeiros já refletem toda essa recessão econômica, né, que está começando a acontecer e vai se aprofundar no ano que vem, ou ainda teremos mais quedas nas bolsas, mais valorização do dólar, mais queda nas commodities. Eu acho que essa é a grande dúvida que nós temos no mercado hoje.